Meus queridos amigos e amigas, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o numerólogo Victor, sejam bem-vindos para mais um vídeo. É o seguinte, eu andei pesquisando aqui, vendo que tanto pelo que vocês comentam aqui nos vídeos, também pelo que eu vejo nas redes sociais e também em outros canais do YouTube, muitas pessoas assim têm dúvidas sobre o que se trata assim sobre o karma, e é claro também que existe muito numerólogo assim safado sem vergonha por aí, que também fica espalhando a mensagem como se fosse um espantalho, como se fosse assim a pior coisa do mundo, que se você tem isso, você está condenado, que nada na sua vida vai pra frente, assim por diante. E galera, não é assim que funciona, tá? Você ter um número kármico é um BO, assim, vai trazer uma certa dor de cabeça, mas não significa que você tem que pular da ponte ou coisa do tipo, entendeu? Que você tá fadado ao fracasso, que a sua vida vai ser uma merda e assim por diante, tá ligado? Então é exatamente por isso que nós estamos aqui, para poder explicar para você tudo o que representa esse número, certo? Dentro da sua caminhada, e também qual a melhor forma que você pode seguir durante toda a sua jornada, qual que é o procedimento que você pode fazer para conseguir ter uma vida próspera em todas as áreas, em todos os setores possíveis que existem, sempre mantendo um equilíbrio com todas as energias que a gente já falou várias vezes, tudo com a matéria, quanto o espírito e a nossa mente. Beleza? Então chega de enrolar e vamos direto pro assunto desse vídeo. Já senta aí, fica bem confortável, se inscreve no canal, já deixa seu like como forma de agradecimento por mais um conteúdo que a gente está trazendo para vocês aqui no YouTube, e também segue a gente nas nossas redes sociais, está na descrição desse vídeo, e passando agora para vocês, e vamos embora. Para começar, o que é o karma? Vocês têm que entender que a ideia do karma é uma ideia que vem assim desde o princípio, lá em outras religiões, assim, principalmente de origem hindu, pela Índia, correto? O karma seria tipo, traduzindo assim para o ocidente, que nós estamos vivendo aqui, como um tipo de azar, ou um tipo de coisa que você está assim, recuperando e resgatando por problemas e cagadas que a gente aprontou em outras passagens, em outras encarnações. Vale lembrar, acho que todo mundo já sabe, caso você caiu de paraquedas aqui, convido você a assistir os outros vídeos que tem aqui no canal explicando melhor, mas basicamente a numerologia ela trabalha com uma linha de reencarnação. Então as coisas que estão acontecendo na sua vida agora, sejam elas as melhores ou as mais desafiadoras, acontecem por coisas que você aprontou nas suas outras vidas, nas outras passagens que você esteve nesse mundo ou em outros. Correto? E aí, o que acontece? Cada número kármico aqui, ele tem um tipo de significado específico sobre as coisas que a gente aprontou nas outras encarnações. Cada um deles vai refletir sobre um tipo de crime, entre aspas, que a gente fez. No caso do vídeo que a gente está fazendo aqui, sobre o 13, a gente vai falar mais detalhadamente sobre os erros assim que estão relacionados com o trabalho, com a nossa própria vida, com o nosso tipo de uso e abuso de substâncias, entre outras informações que a gente ainda vai comentar para vocês. É aquilo que eu sempre falo para vocês, pessoal. Todo número na numerologia ela vem acompanhado de um número duplo. Se o 13 é o 1 mais 3, que vai dar o 4. Se o 4 representa o número do trabalho, da responsabilidade, da disciplina, que a gente já gravou outros vídeos aqui explicando para vocês aqui, o 13 ele vai estar respondendo sobre o mesmo tipo de coisa ou crimes que você cometeu em outras encarnações. Só que, lembrando que o que acontece, isso pode ser de várias formas diferentes que ele é manifestado, seja por causa que você foi uma pessoa que não dava valor ao seu trabalho, não dava valor à sua vida, que você usou de vários tipos de vícios para poder acabar com o seu sistema imunológico, com o seu espírito, com o seu mental, álcool, cigarro, drogas mais pesadas, assim por diante. Pessoas assim que foram assim, coitadas, assim, muito influenciadas assim pela tristeza profunda, por uma depressão muito forte, e tem casos mais extremos, assim, que pessoas que desistiram da vida, né? Percebe o aspas que eu tô usando aqui, por causa que se eu falar a palavra correta, assim, né? O YouTube pode derrubar por causa que eles são bem rígidos com esse tipo de coisas, tá certo? Mas o que acontece? Tudo isso vocês já estão, tipo, careca de saber sobre esse tipo de informações. Só que mesmo as pessoas tendo esse tipo de karma dentro da sua vida, isso não significa que a sua vida vai ser mais desafiadora, assim, que você tá fadado, a sua vida, assim, acabou, e você não vai conseguir fazer nada, tudo que você investir vai dar problema, esse tipo de coisa. Certo? Na verdade, existem vários exemplos assim do mundo inteiro de pessoas assim, tanto pessoas conhecidas quanto pessoas famosas, que você pode fazer o mapa assim, e claro, para poder fazer um mapa, manda uma mensagem pra gente que a gente vai poder ter o prazer de poder te atender e trazer a melhor forma de estratégia aqui para o seu mapa numerológico
que existe. Exemplos famosos, tanto nacional quanto internacional, que é o grande João Gordo aqui pela antiga banda Rato de Porão, e também sobre o nosso querido e amado Indiana Jones, ou Han Solo do Star Wars, para quem gosta também, são pessoas que têm o 13 logo, não só no seu mapa, mas também na sua data de nascimento. Só que são pessoas que mesmo tendo esse número kármico na sua vida, isso não significa que essas pessoas, elas estão assim, tipo, fadadas ao fracasso. Pelo contrário, são dois grandes exemplos que nós temos aqui, tanto nacional quanto estrangeiro, de pessoas que investiram muito naquilo que eles gostaram, no que eles trabalhavam e conseguiram ter esse grande sucesso e destaque em tudo aquilo que fizeram. Claro que a gente tem que sempre analisar cada parte por parte. Afinal, questão de sucesso material é diferente de como que tá o psicológico, a saúde, o emocional, o espiritual e assim por diante, né? É aquela velha frase que a gente sempre fala, você vê a pinha que eu tomo, mas não vê os tomos que eu levo, certo? Por causa que, aquela coisa que eu sempre falo pra vocês, uma pessoa que tem um número kármico na sua vida, é muito difícil de ela voltar a repetir os mesmos erros que acontecem, que representa cada número, por causa que é como se fosse um lembrete do nosso eu superior falando para quando você vai entrar nessa encarnação aqui, seja como fulano, ciclano, porque olha, cara, você já repetiu esses erros em outras passagens. Então, esse número aqui está dizendo para que você fique longe totalmente sobre tudo que representa e a menor chance e possibilidade que você tem para repetir essas coisas. Por isso que quando a pessoa vem com esse número, seja o 13 ou outros que a gente ainda vai gravar e explicar para vocês, é mais difícil que ela tenha assim, contato com álcool, com cigarro, com violência, com assaltos, com crimes, com qualquer coisa assim que vai influenciar, desde pormenores até os casos mais extremos do que representa cada um deles e seus problemas, certo? Mas é claro que por mais que seja difícil, não é impossível. Eu quis trazer, assim, o exemplo do João Gordo, assim, em particular, por causa que ele é um tipo de pessoa que, apesar de ter um grande sucesso que ele representa e tudo mais, né, desde a sua época da galera mais das antigas, do Ratos, até hoje em dia, foi um cara que ele usou e abusou muito de tudo aquilo que representa esse número kármico que ele tem logo no seu dia de nascimento, cara. Porque o que acontece? O que, palavras dele mesmo, abre aspas, eu fiz de tudo para poder ir embora logo, né, de fumar, cheirar, engordar, beber, fazer todo esse tipo de coisa. Eu fiz tudo pra morrer logo. Eu não. Eu tentei. Eu cheirei, engordei, cheguei a pesar 230 quilos, velho. Que representa esse número. E claro que toda ação tem uma reação. Ele tá colhendo os frutos, seja desde a época que ele teve, assim, inúmeros problemas de saúde na época que ele usava dessas substâncias, até hoje em dia, que ele tá bem mais velho, já tá coroa, assim, mas sempre mostrando firmeza e poder para poder continuar a vida dele de maneira positiva, entendeu? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que não é impossível, mas também isso vai muito do livre-arbítrio de cada pessoa, entendeu? Mas, de novo, não significa que a pessoa vai estar fadada, não conseguir tocar pra frente. Você tem que saber as consequências, tomar responsabilidade das suas coisas e sempre fazer o melhor que você consegue com aquilo que você tem no momento presente. E, de novo, não meçam o tipo de sucesso apenas pela parte material. Às vezes a pessoa está muito bem financeiramente, profissionalmente, mas a cabeça dela não está boa, está tendo problema assim, de saúde, problema na casa, assim por diante. Afinal, com tanto sucesso assim por diante, por que a pessoa estaria também, entre aspas, né, buscando esse tipo de coisa assim? Claro, todo mundo tem seus motivos, ninguém sabe a realidade de cada um, a gente tem que sentar com calma, entender, buscar entender, sempre buscando a ajuda de um profissional qualificado para poder explicar sobre isso. Mas até parece um tipo de fuga, como se nada tivesse perfeito para a pessoa. Afinal, tem tudo isso, mas ao mesmo tempo não tem nada. Por isso que procura isso para poder satisfazer algum tipo de vazio existencial que tem dentro dela. Isso não só mesmo com a bebida, com o cigarro, pode também ser com comida ou outros tipos de coisa para poder satisfazer aquilo que está dentro do seu eu. Certo? Tá bom, Vitão, eu já entendi o que significa sobre o karma, tudo, só que como que eu aplico isso na minha realidade, cara? Veja bem, meu amigo, às vezes, você que tá assistindo, você já tem esse número na sua vida e que durante toda a sua caminhada, assim, você nem sabia que ele tinha e que isso tava atrapalhando você. De certa forma, por causa que você não tinha conhecimento, ou seja, por causa que você não tava dando atenção nas horas em que as coisas estavam dando errado. Claro, só porque as coisas estavam dando errado não significa que é especificamente culpa do número kármico
em questão, mas também pela questão de tempo, de oportunidades, né, de livre-arbítrio, assim por diante. Mas, uma vez que você entende sobre o que ele é, o que ele representa quando você faz esse investimento com o mapa numerológico e assim por diante, você consegue ter uma noção melhor do que está sempre bloqueando a sua vida e impedindo que você consiga atingir o poder máximo do seu potencial. Certo? Então, uma vez que você tem esse entendimento e que você faz também a sua parte com um estudo, com um acompanhamento psicológico, espiritual, sempre estudando e querendo melhorar todas as coisas que você já sabe que estão atrapalhando você. E caso você não saiba, você tem essa vontade de entender qual é a sua missão aqui na Terra, a numerologia ela consegue explicar e ajudar todos nós para poder entender essas questões com uma maneira de você conseguir saber melhor sobre o seu eu e, consequentemente, você vivendo, aprendendo todas as experiências que tem na realidade de cada um deles, você aplicando isso, tirando do papel e colocando agora na prática, pois vale uma grama de ação do que uma tonelada de teoria, beleza? Mas se por um acaso você ficar vendo aqueles caras, se você tem um número kármico 13, você nunca vai ser feliz na sua vida. Se você tem um número kármico X, Y, Z, você não vai casar, não vai ter filhos. Cara, isso é mentira, cara. Isso aí é coisa para poder enganar pessoas que não têm conhecimento, que não manjam. É por isso que a gente está aqui. É por isso que o Vitão está aqui para poder ajudar vocês. De poder esclarecer que as coisas não são 8 e 80. As coisas, sempre existe uma saída. Sempre existe um caminho do meio pelo qual a gente consegue cruzar ele, certo? Sempre tendo disciplina, a gente tendo conhecimento, coragem, independência para poder tocar nossas coisas sozinho e também com a ajuda dos nossos guias, seja com a família, com os amigos e os mentores que cuidam da gente, tá certo? Então, você tem que entender uma coisa, a gente tem que ser transparente com você também, pessoal. Porque uma vez que você tem qualquer tipo de número kármico, você vai ter uma dificuldade a mais sobre questões específicas. Agora que você tá fadado, que você não vai conseguir, não vai pra frente, isso aí é mentira. Tá certo? Você tem que entender o que significa cada dessas coisas em específico, certo? E seguir a sua vida, tentando buscar melhorar o máximo que você conseguir. Se você tem uma dificuldade nessa área em específico, tente focar mais na sua parte, naquilo que você é bom, mas sempre melhorando cada dia mais, nem que seja 1% por dia, para que até o final da sua jornada, você poder ver tipo, a evolução que você vai ter durante um ano em que você faz esse autoconhecimento, seja com a numerologia, fazendo um mapa com a gente, também seguindo a sua jornada com outros tipos de estudo, tanto o equilíbrio com a parte espiritual e material, você vai vendo o grande profissional, o grande homem, mulher que você vai se tornar com essa evolução constante que você tem com a sua pessoa, buscando sempre a melhor versão de você mesmo, beleza? E provando mais uma vez que o número kármico não define a sua vida, que você está totalmente perdido assim por diante, João Gordo é um outro exemplo que consegue mostrar pra gente que mesmo tendo esse número kármico logo no seu dia, na sua data de nascimento, é um cara que está aí firme e forte com seus 61 anos de idade e mesmo assim com tudo que ele fez, que ele usou e abusou do seu próprio livre-arbítrio, continua firme e forte, trabalhando na música, fazendo vários tipos de incentivos assim para continuar com a arte que ele faz e mesmo assim usar desse dinheiro, de toda essa grana, essa influência que ele tem para poder ajudar as pessoas a se tornarem pessoas melhores e não repetir os mesmos erros que ele causou para si mesmo no passado e conseguir sempre melhorar cada vez mais. A galera fica fazendo aqueles espantalhos, colocando medo nas pessoas, colocando aquele pânico generalizado que, o 13 foi um assassino, foi um bandido, foi uma pessoa que tirou a própria vida, foi uma pessoa maluca, uma pessoa preguiçosa, uma pessoa vagabunda, não sei o que. Cara, pode ser que sim, ou melhor, pode ser que isso ocorreu em outras passagens, em outras encarnações, mas não é o momento presente. Você não é mais aquela pessoa. Você pode carregar a sombra do que uma vez você foi sobre essa energia. Não é à toa que existe o karma dentro do seu mapa, mas isso não define a sua pessoa, muito menos sobre a trajetória da sua jornada. Você tem que sempre seguir em frente e entender que você é digno e merecedor de uma vida
próspera, maravilhosa, saudável, digna para você e para todos aqueles que estão junto ao seu lado na sua caminhada, certo? Sem mencionar também que o número kármico é somente um pequeno detalhe do que existe no seu mapa como um todo. Às vezes você pode até mesmo ter esse número, mas ao mesmo tempo você tem outros assim que são muito mais positivos e benéficos para poder cumprir com a sua caminhada, com a sua vida de maneira positiva, feliz, próspera e maravilhosa. E para poder saber mais tipo de informações, é só entrar em contato com a gente, que a gente faz um mapa assim, com todo o carinho, com toda a dedicação para você conseguir entender melhor sobre a sua pessoa e conseguir investir em tudo aquilo que você deseja para você poder melhorar cada vez mais o seu eu, a sua pessoa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sou o numerólogo Victor, falo com vocês aqui no canal no YouTube Fraternidade dos Numerólogos. Vocês podem me seguir aqui pelo Instagram, pelo TikTok, pelo YouTube, tá na descrição desse vídeo e passando agora aqui para vocês. Desejo tudo bom e do melhor para vocês nessa vida e na próxima, nesse mundo e em outros. Muita paz, muito amor, muita luz, muita coragem, muita força, esperteza, independência e muita bondade na vida de todos vocês. Namastê! Somos nós!